Paz seja convosco. Louvamos a Deus por esse tempo de comunhão, em que podemos nos alimentar com alimentos saudáveis, ou não tanto. Estamos aqui para o segundo período, em que nós estamos meditando dentro do tema ansiedade, subtema paz. Finalizamos o primeiro período falando que esta paz, ela está sempre disponível. Só que esta paz, ela pode ser interrompida. Não é Deus quem interrompe essa paz, mas nós interrompemos essa paz quando nós cedemos à nossa carne, que ainda faz parte desse mundo. A menos que andemos no Espírito, nosso meio de controlar a carne, estaremos dando oportunidade a todos os tipos de ansiedade. Gálatas 5,16. Né? Sim. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Como que eu interrompo a paz dentro da minha vida? Exatamente não fazendo o que esse versículo nos exorta a fazer. Quando nós não andamos no Espírito, nós satisfazemos a concupiscência ou o desejo da nossa carne. Duas opções. Ando no Espírito e não satisfaço o desejo da minha carne. Não ando no Espírito e eu satisfaço os desejos da minha carne. Que desejos são esses? Minha vontade, o meu querer. Quando eu vivo segundo o meu querer e segundo a minha vontade, o que acontece? Medo desconhecido, medo da doença, medo da morte, medo das mudanças climáticas, mudanças econômicas, mudanças. Como se inicia esse processo desastroso de você saber qual é o caminho do Espírito e você decidir caminhar fora dele? Como começa isso? Começa quando paramos de nos concentrar na nossa condição permanente em Cristo. E aí dentro do devocional de hoje, do Glorify, mostra um homem conversando com a sua vinha, videira. E o galho falava assim, mas eu me esforço, eu faço força, mas o fruto não sai. E aí o dono da vinha falou assim, mas você não consegue fazer realmente. A única função que você tem é estar ligado ao tronco e aguardar que as coisas naturalmente aconteçam. Quando você para de se concentrar na condição permanente em Cristo, que certamente trará a sua glória, e também quando começamos a basear nossa felicidade nas coisas passageiras desse mundo, começa o caos da falta de paz. É lógico que nós podemos alimentar isso com muitas outras coisas, mas basicamente, quando você se afasta dos caminhos do Senhor, você começa a andar em caminhos que podem ter qualquer tipo de solução ou qualquer tipo de continuidade, e isso é um grande problema. Se nós nos perturbarmos, quando isso acontecer, nós vamos consumir a nossa vida com o quê? Ansiedade. Ansiedade é você deixar de trilhar os caminhos do Senhor, trilhar os caminhos que você deseja trilhar e colher as consequências por conta disso. Aqueles que passam pelos problemas mais difíceis da vida e permanecem calmos, eles não são indiferentes. Eles estão apenas confiando em Deus. No intervalo, a minha irmã mandou uma mensagem aqui para me dizendo assim: eu tenho tido paz, mas às vezes eu me sinto errada por não me preocupar. Parece que eu estou sendo uma pessoa negligente.
E aí Deus fala que aqueles que passam pelos problemas mais difíceis da vida e permanecem calmos, eles não são negligentes ou indiferentes. Eles estão apenas confiando em Deus. A doença da Covid matou muito mais pessoas por causa da preocupação do que por causa da enfermidade mesmo. Nunca fiquei sem respirar, mas deve ser uma sensação surreal. Nem passei por uma questão de afogamento. Se alguém já passou por essa situação, sabe qual que é o grau de impotência que tem de você ficar sem ar e não conseguir respirar. Eu vi uma vez um cara em que ele estava andando numa região qualquer lá, e aí ele pisou num negócio ali, areia movediça. O que é areia movediça? É como se fosse uma lama em que o cara pisa nela e ele afunda. E quanto mais ele se movimenta, mais ele afunda. A condição do cara que pisou na areia movediça e começa a afundar, é o cara fazer o quê? Ficar parado, esperando que alguém de fora possa ajudar ele. Se você não tomar essa postura, você afunda. Ficar sem ar é a mesma coisa. Você está numa condição de afogamento. Se você começar a se debater, você, além de gastar a sua energia, de você gastar o seu oxigênio, você morre mais rápido. A pessoa que consegue, numa situação de afogamento, ela conseguir acalmar o coração e ela conseguir boiar, ela não afunda. Claustrofobia. Essa falta de ar, a gente falava lá embaixo um pouco sobre essa condição do pânico. Quando a pessoa ela entra numa condição de pânico, que não é uma frescura, é uma condição dos nossos tempos, em que as pessoas elas têm essa reação psicossomática, não é física, é da mente. A pessoa ela começa a somatizar que ela vai morrer, que ela vai ficar afogada, que ela vai faltar ar, que vai não sei o quê. A pessoa morre. Fecha as vias aéreas. Agora, e se o cara acalmar? Tanto que a orientação é respira devagar. Quando a mulher que está tendo filho e ela está sentindo dor, o que o médico fala para a mulher fazer? Para diminuir o quê? Ansiedade. A dor está lá ainda. A dor some porque você respira? Não. Mas quando você não respira, pausado, piora. Porque além da dor, você vai ter a impressão que você vai ficar asfixiado. É exatamente o que nós estamos falando. Covid é exatamente isso. As pessoas elas estavam diante de uma enfermidade real, independente se foi fabricado no laboratório, o que seja, uma enfermidade real, não se sabia como tratar. O cenário que fizeram foi o cenário de destruição apocalíptica, porque tem tanto filme de apocalipse, aí o cara imagina zumbi, o cenário foi esse. A indústria farmacêutica, ela ama isso. Estava vendo um filme ontem, em uma série, em que uma mulher, ela é questionada por um cara, e o cara fala assim, você traiu o nosso país. E ela falava assim, eu sou uma pessoa que trabalha com, como é que chama? Ela fomentava as questões de guerra. Eu não fugi a palavra. Não, ela era uma pessoa que trabalhava com segurança privada internacional. E aí ela vendeu alguns conhecimentos do país que ela morava para ela ganhar dinheiro. E o cara falou, você traiu o nosso país por causa de dinheiro. E ela respondeu, a maior inimiga minha é a paz. Porque quando tem paz não precisa do meu serviço. É interessante isso. Quando teve a Covid, quem ficou alegre com isso? A indústria farmacêutica. Naquele momento ali, milhões, talvez bilhões de dólares foram gerados. Por quê? Havia uma necessidade. Quando o cara está se afogando, qualquer boia que é lançado, o cara pega. Aí a gente viu aquela gama de medicamentos que a gente não tem noção do que vai acontecer com o organismo humano daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos.
Sim, mas a gente não vê lá daqui a 50 anos o que vai acontecer com essas pessoas. Mulheres que estavam grávidas naquela época. Eu lembro de um caso, eu só acompanhei de conhecer, né? Na época de 72, eu tinha 5 anos de idade, mas em 72 teve um incêndio em São Paulo, num prédio alto chamado Joelma. E as pessoas, elas pulavam de lá com aquela chama, o cara decidiu, entre morrer queimado e tentar a sorte, o cara pulava do 15º andar. E aí o que acontecia? Haviam mães grávidas que viam aquelas cenas com o bebê no ventre. Quando o bebê nascia, o bebê não conseguia tomar banho. Entrar debaixo de um chuveiro era uma loucura. Ou participar de alguma coisa, alguma situação extrema. E tudo isso é o que? É falta de paz. Porque a pessoa ela não tem a confiança. É esse exemplo que nós estamos falando. O que aconteceria se no nosso caminho fosse meio acidentado? E se ficássemos perturbados, ansiosos ou temerosos? Como poderíamos recuperar a paz? Como ela poderia continuar sendo duradoura? E aí, nós falamos no versículo, que a maioria não estava aqui, estava lá embaixo ainda. Se você anda nos caminhos do Senhor, você consegue voltar à condição de paz mais rapidamente. Se você não anda, você é atraído pela concupiscência do seu próprio coração, do seu próprio desejo. E você fica procurando uma solução simples. Então a mulher, quando está para dar a luz, e o cara fala, respira, a mulher grita, não, eu quero um medicamento. Me dá uma anestesia. Eu quero que essa dor pare agora. Não, mas respira nada. E solta aquele palavrão. Por quê? Porque a pessoa quer uma solução automática. A solução da palavra de Deus, ela não é automática. Ela vem de uma vivência, de um caminhar. Como poderíamos restaurar a paz no nosso coração? Como ela poderia ser duradoura? Isso não é uma questão de pessoas do ano de 2025 apenas. Salmos 42, 11. Ela já leu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E Ele, meu auxílio, é Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? O salmista está perguntando para quem? Para ele mesmo. Ele está acordado 3 da manhã, numa situação de que a filha prematura dela está no hospital, dele está no hospital, e ele está abatido, ele está preocupado. O que fazer? Por que estás abatido a minha alma? Porque ali o conflito eu estou vendo uma situação real. A minha filha, não é a historinha, a minha filha Isabela, ela está num leito de UTI natal. Faleceu numa semana um bebê do lado, e nessa semana faleceu de novo. E o salmista pergunta, por que está abatida a minha alma? Porque ele sabe que Deus controla todas as coisas. Ele começa uma guerra, essa é uma guerra que começa aqui. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele dá conselho para ele mesmo. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Ele olha para a situação e ele fala, essa é real, não é uma brincadeira. A situação que eu passo, a dificuldade que eu passo, o que você passa, não é uma brincadeira. É séria. E Deus está falando, espera nele. Confia nele. Porque a realidade não há nenhuma porta que Deus abriu, que nenhum ser, nenhuma entidade, nada possa fechar. E nenhuma porta que ele fechou que possa alguém abrir. Não existe. Ele, salmista, lembrou-se de que Deus estava lá para socorrê-lo. Podemos confiar nele porque ele é digno de confiança. Na década de 60, foi lançado um armário que até hoje tem, chama-se Fiel. Acho que é um cachorrinho, um lobinho, que é o logotipo. Nem sei se tem mais, né? Mas esse armário era fiel por quê? Porque era difícil de arrombar.
Era um armário que as pessoas tinham acesso a ele e que as pessoas podiam guardar os seus documentos ali, sejam pastas suspensas. Era uma marca que estava falando assim, fiel. Deus fala, eu também sou fiel. Mas ele não é fiel a mim, como a música canta. Ele é fiel à palavra dele. Por isso que nós temos que estar andando nos caminhos dele, e aí nós não satisfazemos a concupiscência da nossa carne. Se você decide andar num caminho diferente, o que acontece? Você está fazendo um desejo da minha carne. Então eu estava lá embaixo e o Felipe falou assim, oxe, não vejo a hora dessas meninas estarem maiores, eu poder tirar uma foto com elas. E aí nós trouxemos, até que idade? Porque hoje nós vivemos esse tipo de coisa com a Luísa, em que ela é uma adulta, ela toma suas próprias decisões, e nós temos o nosso desejo no coração para que ela vá bem em todas as coisas. Mas eu não tenho como obrigá-la a fazer algumas coisas. Então eu simplesmente indico o caminho. Não que o meu caminho seja certo, e nem estou fazendo uma comparação do meu caminho com o caminho do Senhor. Mas a pessoa que já trilhou aquele caminho, ele tem muito mais experiência que aquele que não trilhou. Então, quando eu olho, por exemplo, a experiência profissional de vocês que eu vim acompanhando, a gente vê que uma próxima academia que o Moisés for, porventura, vá abrir, ele não vai ter tanta dificuldade em uma série de coisas, porque ele já conseguiu uma expertise tal que vai facilitar ele a fazer uma série de mudanças, em procurar outras coisas. E assim tem que ser conosco. Podemos confiar nele porque ele, Deus, é digno de confiança. Mas maldito aquele homem que confia no homem. Se você põe a confiança nele, em si próprio, ou você põe a confiança porventura no próximo, você se frustra. Mas nele nós podemos confiar. Tem até musiquinha que diz, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Jesus. Pensei que ele tinha gostado. Podemos confiar nele porque ele é digno de confiança. Ele cuida genuinamente de nós. Há milhares de anos, Deus tornou perfeitamente claro a Israel que a paz é fruto da obediência à sua palavra. Levítico. Daniel. Hã? A Esther não leu ainda? Então tá. Levítico. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Levítico capítulo 26. A Manu vai ler verso 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não, Esther, começa você, por favor. 1, 2, 3. Pode. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem porei pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardarei os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos, guardastes os meus mandamentos e os cumpristes. Acabou 3. Manu? Manu, aqui, ó. Então? Então eu vos darei as vossas chuvas ao seu tempo, e a terra dará as promessas, e a árvore o seu fruto. Até se estenderá até os 20, e a fim de florescem comereis o vosso pão batata e habitareis seguros na vossa casa. Aleluia. 6. Faltou. Estabelecerei paz na terra, Aleluia. Heloísa? não passará espada. Tá. Aleluia. Aleluia. Nicolas, como é que começa o verso 3? Levítico, capítulo 26. Verso 3. Não farei para Não.
Peraí, deixa eu ver se é isso que eu quero. 26:3, perdão. Se andar nos meus... Se, caso. e se não andar? Então vamos lá. Condição negativa, tá? Vamos ler primeiramente a condição positiva. Novamente. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então vos darei as vossas chuvas a seu tempo, conhecida como a chuva de serôdia e temporã, e a terra dará sua messe, ou fruto, e a árvore do campo seu fruto. A debulha, ou seja, a colheita, se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira, ou seja, o momento de você plantar de novo, ou seja, não vai finalizar esse ciclo. Comereis o vosso pão a fartar e habitareis seguros na terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, pela vossa terra não passará espada. Aí você no seu arbítrio, você decide no verso 3, se não andares nos meus estatutos, não os guardardes, e os meus mandamentos não os cumprirdes, então eu não vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra não dará sua messe, e a árvore do campo não dará o seu fruto. A debulha não se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Não comereis o vosso pão a fartar, e não habitareis seguros na vossa terra. Não estabelecerei a paz na terra, não vou deixar deitar-vos-eis, e haverá quem vos espante. Não farei cessar os animais nocivos da terra, pelo contrário, eles vão se multiplicar, e pela vossa terra vai passar a espada. É isso que está falando. É isso que ele está falando. São dois caminhos. Ou eu sigo o caminho do Senhor, ou o caminho da minha vontade. Não tem conversa. A mesma confiança deve se aplicar no dia de hoje. A paz é restaurada por meio de que ação? Como eu restauro a paz na minha vida? Através da obediência. A palavra e a palavra do Senhor. O primeiro passo é deixar o pecado. E você sabe o que você está fazendo. Todo ser humano tem de fábrica uma coisa chamada discernimento do bem e do mal. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Até o Joaquim sabe. Ele sabe. Tanto que quando se fala, Heloísa, eu falo, Heloísa, ela fica esperando, olha lá. A carinha, ela não sabe se ela dá uma risada, se não dá uma risada. Ela sabe. Todos nós sabemos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é deixar a prática do pecado. Às vezes o pecado é a dúvida. Às vezes o pecado é o medo, ou a própria ansiedade. Mas também pode ser um pecado arraigado que causou essas sensações. Então nós temos níveis desse problema. Isso pode estar apenas na sua mente. Poxa, e se eu não trabalho, se eu trabalhar nesse domingo, será que eu não consigo levantar uma verba para pagar as minhas contas? Será que eu não vou fazer isso e eu não vou ainda abençoar a igreja com o dízimo do que eu vou fazer? Lógico que pensa. E aí você tenta fazer algum tipo de maracutaia na tua mente, isso é pecado. Mas uma coisa é estar aqui, e outra coisa é colocar em prática. Não que não seja pecado, quer dizer que tem consequências diferentes. Porque a partir do momento em que você adentra nessa condição de agir no pecado, você repete. Porque invariavelmente vai dar certo, até que dá errado. E a gente vê aqueles filmes de ladrão, o cara vai lá, assalta o banco, ganhou lá $100 mil. O cara podia ficar muito tranquilo com ali, ele fica? Não. Ele provou daquilo. Eu não vou ter que trabalhar das 8 às 18. Eu vou lá e roubo, e pego 100 mil, eu consigo viver aí numa bagunça do jeito que eu quero. Aí a pessoa tenta de novo. Aí ela consegue ganhar 200 mil. Aí ganha meio milhão, ela não para. Porque ela vai querer cada vez mais recursos. E aquilo fica cada vez mais difícil. O pecado, ele tem essa ação no nosso coração. Ele cauteriza. O que é cauterizar? Fazer calo. Então se você começar, e isso é arte marcial, você começar a socar, e você criar um calo na sua mão, aquele calo vai fazer com que você bata
no teu alvo sem machucar sua mão. Eu lembro, já falei para vocês, fazia karatê, os caras ficavam com aquele calão aqui, o cara podia dar um soco na madeira, na pedra, no que quer que seja. Por que o cara consegue quebrar? Porque ele está com aquilo ali tudo cheio de calo. Você não conseguia. Pega um cara qualquer e cola, o cara machuca, quebra a mão. O que ele está falando é, se você não abandona o pecado, ele começa a virar calo no seu coração e aquilo começa a ficar uma coisa comum. Primeira coisa, deixar o pecado. O pecado pode ser dúvida, o pecado pode ser medo, pode ser ansiedade, ou realmente é o pecado que já criou raiz no seu coração. Primeira coisa que nós temos que fazer para abandonar o pecado é sondar o nosso coração e afastar de nós toda inquietude dentro desse tópico que nós estamos trabalhando. Com relação à ansiedade, isso significa ter fé em Deus para que Ele ajude a controlar as lutas da vida. Ou você confia ou você não confia. Ou você realmente, em confiança a Deus, de uma forma racional, você decide continuar independente do que nós estamos vendo, o que você está vendo com os seus olhos, ou você aceita a fé, que é algo que você não vê. É dar aquele passo no vazio, sabendo que Deus está no controle. É aquela ideia de você chegar para a Heloísa, chegar para o Joaquim e falar, pula papai, pula mamãe, pula, pula, e ele pula. Porque ele sabe que você está lá. Essa confiança é uma confiança que a gente vem perdendo com o tempo, porque a gente começa a confiar em nós mesmos e no próximo, em circunstâncias. Pode ter um plano de saúde? Tenha. Pode ter um seguro de carro? Tenha. Pode ter um seguro do carro? Tenha. Mas não coloque sua confiança nisso, porque isso não resolve. Sonde seu coração e afaste a causa da sua inquietude. Abandone o pecado que lhe foi revelado e obedeça a Deus, aplicando a virtude que foi imposta. Com relação à ansiedade, isso significa ter fé em Deus para que Ele o ajude a controlar as lutas da vida. Outra coisa que restaura a sua paz é aceitar quaisquer tensões ou desafios que Deus considere apropriados para a sua vida. Isso é difícil. Deus está no controle. E aí acontece. Você está fazendo o que tem que ser feito, você está trabalhando, você é fiel na casa do Senhor, você é uma pessoa que procura fazer as coisas conforme a vontade do Senhor. A tua vida está alinhada com a palavra, mesmo você sendo pecador. Você comete um delito, comete um pecado, identifica ele na sua vida, se arrepende, procura mudar, é o ciclo normal. Não é buscar não ter pecado, não é isso. E aí acontece o revés, você não está esperando. Você não está esperando a batida do carro. Você não está esperando que roubem, você não está esperando a violência, você não está esperando, e acontece. Como agir em relação a isso? Jó, capítulo 5. Jó capítulo 5, Joaquim, olha eu aqui, ó, tô de olho em você, ó. Jó capítulo 5, verso 17 e 18, ó, tô de olho em você, viu? Jó 5, 17 e 18. Não, é o Daniel. Bem-aventurado é o homem a quem Deus Disciplina. E não desfazeis, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a tá. E ele fere, as suas mãos curam, e as suas mãos curam. O que tinha acontecido na vida de Jó? Perdeu quem? 10 filhos. Perdeu todos os seus bens e estava sem saúde. E ele fala, bem-aventurado é o homem a quem disciplina. O que ele está falando? Eu aceito a correção de Deus, sei que Ele está no controle de todas as coisas, é o que ele está falando. Ainda em Jó, Moisés, versos 20 a 24 do capítulo 5. 24.
na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado e, quando vier a assolação, não a temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Então vamos voltar rapidamente para o verso 20. Ele fala que ele vai livrar você da fome? Não. Ele diz que na fome ele te livrará da morte. Ele vai te livrar da guerra? Não. Ele vai te livrar do poder da espada. Ele vai te livrar das línguas más que falam contra você? Não. Do açoite da língua estará abrigado, protegido. Ele vai te livrar da assolação? Não. Ela vai vir e você não vai ter temor dela. Da assolação e da fome te rirás. Ou seja, você vai ver a luta e dificuldade sabendo o que vai acontecer. E você dá risada. Das feras da terra não terás medo, porque até com as pedras do campo terás a sua aliança. Lembra Jesus falando? Fala para eles pararem de falar isso. Se eles pararem, até as pedras clamarão. Está aqui, ó. Porque até com as pedras do campo terás a sua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. É o que ele está falando. Você vai continuar passando as lutas, dificuldades da vida, mas você vai ter o quê? Paz. Paz. E é a diferença. Se você compreender que Deus está usando todas as dificuldades que você enfrenta para aperfeiçoá-lo, você ficará em paz. As coisas não acontecem por acaso. Isso é real. Ou você tem um Deus soberano, e isso é o contexto da soberania divina de Deus. Se você sabe disso, você pode até ficar indignado. E aí eu fiquei olhando para aquela história do pastor doente lá no Maranhão, eu falei, caramba, podia ter acontecido qualquer dia, tinha que ser agora. Pois é, Deus sabe que era melhor ali. Por quê? Não sei. Tem coisas que Ele não revela aos seus santos. Simplesmente a gente tem que confiar. Algumas coisas dentro da paternidade, elas funcionam também assim. Ou você acredita no que seu pai está falando e sua mãe está falando, ou você continua fazendo aquilo que você quer. As coisas não acontecem por acaso. Você pode não saber que sempre, você pode não saber sempre porque está passando por esta ou aquela provação, mas creia que Deus está no controle, por um bom motivo. Eu não gosto. Eu não estou satisfeito. Eu estou incomodado com isso. Mas eu sei que Deus está fazendo. Voltemos ao Novo Testamento. Romanos 2,10. Romanos, capítulo 2, verso 10. Sim. Glória, porém, e honra, e paz todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. O que é praticar o bem? Seguir as ordenanças do Senhor. Isso é praticar o bem. Todos que fazem o bem vão desfrutar da paz. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, verso 17 e 18. Você. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem impedimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ou seja, você semeia a paz e você colhe a paz na prática do bem.
O nosso cristianismo não é um cristianismo de coisas fúteis, nem sem sentido. Nós fazemos de uma forma racional aquilo que nós estamos fazendo para que nós sejamos reputados como pessoas que fazem o bem. E quando nós fazemos o bem, a paz que nós vivemos, ela volta para nós. Viver de acordo com a palavra, segundo a sabedoria celestial e o modelo de justiça revelado por Deus nos traz a paz. Ou seja, o padrão é Cristo. Se você decidir seguir por qualquer outro caminho que não de Cristo, você não vai encontrar a paz. Se você perdeu a paz de Deus em sua vida, poderá encontrá-la novamente através da... Nicolas? Da obediência. Obediência. A paz, ela só volta a ser aplicada na sua vida através da obediência. Você fazer a campanha de 7 semanas. Você ficar chorando na presença do Senhor. Você ir para o monte. Você fazer jejum e não ser obediente, você continua sem paz. E nem sempre a paz é resolver o seu problema, né? A paz às vezes não resolve nada. Porque é uma paz falsa. Se a paz ela é divina e é verdadeira, ela procede da obediência, ela vai trazer satisfação e consequências positivas. Se você perdeu a paz de Deus em sua vida, poderá encontrá-la novamente. Retrace os seus passos confiando em Deus em todas as coisas, afastando-se do pecado e andando em obediência. Apocalipse. As pessoas pecaram e João fala que eles têm que voltar ao primeiro amor. O que é o primeiro amor? Obediência. Eu estou satisfeito com aquilo que Deus me dá. Retrace os seus passos confiando em Deus em todas as coisas. Volte ao primeiro amor. Afaste-se do pecado. Ande em obediência, suportando sua obra de purificação em sua vida. Suportando a sua obra de purificação na sua vida. Fazendo o que é bom e vivendo pela palavra de Deus na vereda da retidão. Lembra do galinho? Apenas fique fixo no tronco e receba a seiva do tronco que é o Senhor. Como disse Paulo, a paz de Deus está continuamente disponível a você. Sirva-se dela, mas sirva-se dela simplesmente em obediência. Amém, queridos? Amém. Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu santo nome pela busca da paz, Pai. O nosso coração anseia pela Tua paz. Senta. Senta, por favor. Buscamos a Tua paz, Deus, mas não uma paz como o mundo dá, mas uma paz que procede do Senhor. Que as nossas ansiedades e preocupações sejam sufocadas, Pai, pela paz que excede todo entendimento e procede do Senhor. Entregamos a nossa vida e o nosso coração nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.